Então, no capítulo anterior, relembrando, nós vimos, né, que acabou os 14 anos, né? Depois dos 14 anos do cumprimento de Jacó pela Lia e pela Raquel, nasceu José, né? No último período, primeiro nasceu Diná, José nasceu um pouquinho depois. Pelo jeito, os dois foram datas bem próximas. Aí José nasceu, depois que José nasceu, Jacó foi pedir a liberação para ir embora dali, porque já tinha dado os 14 anos. Então, nós vimos que Labão então ofereceu para ele um trabalho mediante um salário, né? E perguntou qual seria o valor do salário que Jacó queria receber. Porém, nós vimos, né, que Jacó cresceu muito, né, ao longo da história, ele cresceu muito na sua confiança com Deus. A gente vê que ele, agora ele vê que não é pelas mãos dele, né, aquele homem que achava que tudo era pelas mãos dele, que para ele ser abençoado por Deus, ele tinha que roubar a benção do irmão, aquele homem que fazia tudo por si mesmo, agia segundo o seu próprio entendimento, agora começa a confiar mais em Deus, né? Porque a gente vê que ele fala que o salário dele vai ser definido, né, de uma forma que ele estava crendo em Deus, porque ali ele creu no sobrenatural e na justiça de Deus quando estipulou aquele salário, né? Mas a gente viu que ao longo dos 6 anos, porque foram 20 anos que ele ficou lá com Labão, então ele trabalhou 6 anos com esse salário. Porém, a gente viu que Labão, né, não aceitava esse engrandecimento dele, né? Então Labão sempre tentava dificultar a vida de Jacó, né? Para que Jacó não recebesse. Na verdade, o interesse de Labão era ele ser abençoado por meio de Jacó. Ele não aceitava que Jacó recebesse mais bênção do que ele, sendo que a mão abençoada era de Jacó. Então, se a mão de Jacó abençoava ele por tabela, é lógico que a bênção de Jacó tinha que ser maior, porque a bênção era sobre Jacó. Porém, Labão não aceitava isso, né? Mas a gente viu que Deus era com Jacó. Então ele fazia, começou pelas varas, né? Que ele começou a listrar as varas, e a gente viu que isso deu certo, né? Que era um costume pastoral, mas era por meio de objetos. Como ele não tinha objetos, ele usou a vara. E ele viu que deu certo aquilo, depois ele começou a usar os filhotes, e os filhotes também deu certo essa nova tentativa dele. Quando ele cresceu de uma tal forma e criou uma confiança de tal forma, né, ele começou a escolher. Ele, é uma confiança em Deus, né? Ele não estava confiando na vara, nem no método dele. Então, ele cresceu assim em confiança com Deus, né? Então, ele começou a escolher que os fortes seriam dele e os fracos seriam de Jacó, né? De Labão. Então, agora a gente vai ver que isso, né, ocasionou uma inveja por parte da família de Labão, né? E Labão começou a se desagradar, começou a se arrepender de ter falado para ele ficar, né? Porque Labão achou que, assim como foi nos 14 anos, ele ia enriquecer à custa de Jacó. Porém, agora, não tem como ele receber mais do que aquele que é abençoado, né? Ele recebe por tabela, mas aquele que é abençoado recebe muito mais. E ele queria receber mais do que aquele que era o abençoado por Deus, né? Então, agora a gente vai ver isso, que vai ficar uma situação já extrema, estressante, e Deus vai falar com Jacó, né? Então a gente vai ver isso agora. Relembrando que quando Jacó chegou lá em Padã Arã, ele tinha 77 anos de idade, né? Ele veio fugido da atitude que ele teve com o irmão. Quando ele teve Diná e José, né? Ele já tinha 91 anos de idade, né? E ele trabalhou mais 6 anos com Labão. Então ele vai sair de lá agora nesse capítulo que a gente vai ver com 97 anos de idade. Então ele vai ter 97 anos de idade já saindo dali, né? Aí agora a gente vê no versículo 1. No versículo 1 diz o seguinte: e ele, né, Jacó, ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tomou tudo que era de nosso pai, e do que era do nosso pai ele obteve toda a sua glória, né? Então, os filhos de Labão começaram a falar isso, falavam isso por todos os cantos e não ligavam de falar isso para Jacó também, começaram a falar isso para Jacó também, que se Jacó hoje tinha honra, porque Jacó cresceu grandemente, então ele devia ser muito respeitado ali em Harã,
né? Ele devia ser muito. Ele se tornou mais conhecido do que o Labão, né? Quando a gente viu que quando ele chegou ali no poço, né? E ele perguntou sobre o Labão, a gente viu que os homens do poço conheciam Labão. Então Labão era famoso em Harã, né? Não era nem Padã Arã, era em Harã. Porque Padã Arã é uma cidade ao redor de Harã, né? Então ele era muito conhecido em Harã. Então Jacó se tornou mais conhecido ainda, né? Então ele superou o mestre, né? Ele subiu mais. Então os filhos começaram a dizer que ele hoje, toda a glória que ele tinha, se olhavam para ele e falavam, ai, olha que homem abençoado, que homem rico, eles achavam que era a custas do pai dele, né? Então eles não achavam correto, eles achavam que era injusto Jacó ter aqueles bens, né? Então isso soava assim para Jacó como se o justo fosse eles tomarem os bens de volta, né? Então Jacó vivia sob aquela pressão, né, de não saber, porque era tudo ali muito nada era confiável, né? Tudo era muito temerário, né? Do nada eles mudavam de ideia, te enrolavam, te enganavam, falavam outra coisa. Então, ele certamente tinha esse receio de virem a pegar o que era dele, argumentando isso, que na verdade aquilo que era dele era do Labão, né? Sendo que não foi ele que fez nada assim, foi Deus que fez ele prosperar, né? Mas a família, os filhos de Labão já começaram a se incomodar, porque os filhos de Labão eram como Labão. Então eles sabiam que eles iam herdar aquilo, né? Então eles começaram a ver que estava diminuindo a herança deles, né? Jacó tá ganhando mais do que a gente. Quando Jacó trabalhava para as nossas irmãs, a gente tinha mais, né? A gente vai ver agora que o que acontece. Porque Labão ficou no pé de Jacó, ele não abençoou Jacó, ele perturbou Jacó, ele não foi abençoado, porque quando Jacó estava indo para Padã Arã, a gente viu que ele teve um sonho, né? Deus falou com ele no sonho e falou com ele que ele receberia as bênçãos de Abraão, né? Então as bênçãos de Abraão é todo aquele que te abençoar será abençoado e todo aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. E Labão, ele queria prejudicar Jacó. Então, todo aquele que tentar te prejudicar vai ser prejudicado, né? Porque tudo que a pessoa tentar fazer com o abençoado, com o escolhido, vai voltar para ela mesma. E foi isso que aconteceu com Labão. Porque a gente vai ver agora que Labão, durante esses 14 anos que Jacó trabalhou pelas filhas dele, Labão enricou muito. Por quê? Porque a bênção dada para Jacó ia para Labão. Então ele recebia toda a bênção para ele. Aí agora ele achou que se Jacó continuasse lá, ele ia continuar recebendo mais. Porque ele recebeu os 14 anos, então ele achou que ia continuar recebendo bem. Porém, Jacó deveria receber mais, né? E ele começou a perturbar tanto, tentar prejudicar tanto isso em Jacó, que ele acabou perdendo o que ele tinha. E tudo que era dele, Deus deu para Jacó. A gente vai ver que Deus acabou dando para ele, para Jacó, o que era de Labão, porque Labão tentou prejudicar Jacó. Então aquilo que Labão tentou fazer acabou acontecendo para ele, né? Porque Jacó é um abençoado, é um escolhido, então tudo aquilo que fizerem para ele vai acontecer para a pessoa. Tudo que a pessoa estiver fazendo para ele vai reverter para ela. E é o que vai acontecer com Labão. Labão tentou enrolar Jacó para Jacó não ter muito, para Jacó sair de lá sem muito salário, e acontece o contrário. Então Jacó agora começa a dar prejuízo para Labão, porque parecia ser mais vantajoso para Labão e para a família de Labão ter dispensado Jacó nos 14 anos, porque Jacó ia continuar rico. Então o que acontece? Jacó achou que ia continuar sendo abençoado, e ele continuou no início sendo abençoado, porém, cada trapaça que ele tentava fazer ia prejudicando ele mesmo. Então, por conta do caráter dele tentar ludibriar Jacó, Deus pegou e deu os bens de Jacó para ele, né? Então, ele ficou com poucos bens ali, quase pobre. Ele ficou quase com o que ele tinha, se bobear, de quando Jacó chegou. Então ele voltou para o mesmo patamar de quando Jacó chegou ali. Então eles devem ter pensado, né? Os filhos e Labão devem ter pensado: mau negócio eu fiz de ter falado para ele continuar aqui. Era melhor ter deixado os 14 anos, ele fosse embora e eu estava rico pelos 14 anos que ele trabalhou aqui.
Mas não, a ganância dele, o olho dele cresceu e ele quis que ele continuasse, mas não na intenção de ser justo, porque a princípio, quando ele fala, me fala o teu salário que eu pagarei o que você quiser, né? Parecia um homem justo ali, Labão, só que a gente vê agora que ele não estava pensando em justiça, ele estava pensando em enricar à custa de Jacó. Mas assim, não bastava para ele o quanto que ele já enricou nesses 14 anos, né? Quanto mais ele tinha, mais ele queria. Então agora era a época de Jacó receber o dele, né? Aí Jacó ainda falou para ele: eu sei que Deus tem te abençoado porque eu tô aqui. Agora, quando é que eu vou receber minha própria bênção? Jacó ainda havia falado isso para ele. E ele falou: não, é justo, tá certo. Porém, ele tenta ludibriar Jacó, né? Aí a gente vê agora no versículo 2. E Jacó viu o semblante de Labão, e eis que não era para com ele como era antes. Então aqui está o que a gente acabou de ver, né? Acabou de falar. Os filhos começaram já a falar, expressar realmente o que pensavam, que não era justo. Já, eles não falavam nem que Jacó roubou. Eles falavam que não era justo, que esse salário estava sendo injusto, não foi uma forma justa de pactuar o salário de Jacó, porque Jacó estava roubando os bens de Labão. Então eles falavam isso claramente. E Labão já não falava, mas os filhos falavam, mas Labão não. Só que Labão já começou a olhar torto, já começou a olhar feio, já não tinha mais a mesma amizade com Jacó, já começou a ter mais má vontade com Jacó. Ele já começou a mostrar que realmente Jacó ali já não estava mais sendo útil, né? Estava atrapalhando a Labão. Aí no versículo 3: e o Senhor e Deus disse então para Jacó: volta para a terra de teus pais e a tua parentela, e eu vou ser contigo, né? Então a gente vê aqui que mesmo Jacó tendo ouvido aqueles homens falando, né, que não era justo, ele estava com a herança que era de Labão, corria o risco de a qualquer momento eles pegarem os bens de Jacó, achando que era uma justiça pegar os bens de volta. E ele mesmo vendo o olhar torto do sogro, a gente vê que ele não ia sair dali. Jacó ia continuar ali, Jacó não ia sair dali. Então Jacó esperou uma decisão de Deus mesmo, um posicionamento de Deus, né? Então a gente vê que aquele homem que agia no ímpeto, né? Que queria resolver qualquer coisa sozinho, né? Ele agora já não, ele já pensa numa estabilidade, ele pensa nas consequências dos atos dele. Então a gente já percebe que houve uma mudança, assim, no caráter de Jacó, na responsabilidade de Jacó, aquele homem que agia sem pensar nas consequências, agora ele já tem medo, fala, como que eu vou sair daqui? Aqui eu tenho as coisas, meus filhos têm as coisas, eu não vou sair daqui sem rumo. Então ele falou, não, eu só vou sair daqui se eu tiver uma proposta melhor. E não há proposta melhor do que a de Deus, né? Então aí quando Deus fala, ele obedece. Então a gente vê que agora Jacó, ele não é mais impulsivo, ele não age mais por instinto, ele começa a agir com cautela, coisa que ele não fazia antes, então já dá uma mudança no caráter de Jacó. Porque com relação à fé de Jacó, isso não tem muito o que questionar, porque Jacó sempre quis, Jacó ansiava pela presença de Deus na vida dele, né? Tanto que tudo que ele fez foi por isso. Só que ele não sabia como buscar a Deus, né? Aí Deus vem ensinando ele como andar com ele, né? Vem ensinando Jacó como ter comunhão com ele. Então, o aprendizado de Jacó é diferente do aprendizado de Abraão, né? Porque Abraão já vacilava um pouco na fé, né? Ele ai, será que vai me dar mesmo? Ai, será que vai dar por Sara? Ai, nesse palácio vão me matar, vai ser minha irmã. Jacó, a gente já vê que não. Mas Jacó, ele sentia que ele tinha que resolver as coisas, que ele agia por instinto. Ele queria de qualquer jeito ter comunhão com Deus. Aí ele achava que ia ter comunhão com Deus fazendo errado. Então ele queria... Você vê que existia ali uma vontade de conhecer a Deus, né? Só que ele não sabia o meio certo. Então Deus começa a ensinar o meio certo para ele, começa a trabalhar no caráter dele, né? A gente vê aquele homem que enganou daquela forma o irmão, ser enganado dessa forma pelo sogro,
houve uma mudança tremenda, porque ele não agiu no ímpeto de pegar todo mundo nos braços e ir embora. Ele podia ter feito isso, né? Então ele só faz isso agora porque Deus mandou. Se Deus não tivesse vindo e falado com ele, ele com certeza teria continuado lá. Porque já estava uma situação desgastante, pelo que a gente vai ver, e ele não queria arredar o pé dali. Porque ele falou, não, é isso que eu tenho, eu não vou abandonar isso para sair sem rumo. Então a gente vê que ele aprendeu muito com a lição que ele teve com a fuga do irmão dele, pelo irmão dele Esaú. Então a gente vê aqui já um outro homem, né? E um homem também confiante em Deus, né? Que ele não sairia dali, ele não faria nada por impulso, não faria nada pelo ímpeto dele, sem Deus falar. Lembrando que são 20 anos, quando ele foi para Padã Arã, a gente lembra que ele teve um encontro com Deus, foi o primeiro encontro dele com Deus, com 77 anos de idade, e Deus falou que Deus faria dele, né, uma grande nação, que dele viria semente, falou várias coisas. E lembra que ele falou: se eu chegar lá vivo e voltar para casa do meu pai vivo, o Senhor será o meu Deus. Né? O Jacó tinha falado isso, tinha feito esse pacto com Deus, né? Então a gente vê que para Deus voltar agora e falar com Jacó, é porque Jacó não abandonou a Deus. Porque a gente vai ver que a casa de Labão era uma casa pagã. Então era uma casa que tinha ídolos, tinha outros deuses lá, e eles tinham um costume pagão. E a gente vê que esses 20 anos que Jacó viveu lá, que teve os filhos lá, né, casou lá, tudo, a gente vê que ele não se contaminou, porque Deus volta com ele e fala: lembra do que você me prometeu? Então, chegou a hora de você cumprir, ou seja, chegou a hora de você ir para casa do teu pai e eu ser o seu Deus, né? Então, Deus está falando, agora é a tua hora de voltar para tua casa e você cumprir a parte da tua promessa, porque a minha eu tô cumprindo. Eu falei que eu não ia te abandonar jamais e não te abandonei. E Deus ainda vai provar para ele isso. Aí ele fala: agora é a tua vez de cumprir a tua promessa. Eu tô mandando você ir para casa do teu pai. Então, se Deus chega falando desse jeito, é porque o homem não queria sair dali. Ele tava com medo. O negócio estava feio, o povo estava já falando, mas ele não queria sair dali. A gente vê a mudança, né? Porque uma pessoa que ele estava meio em dúvida, foi convencido pela mãe, né? A fazer um engano que resultou em toda a mudança da vida dele. Agora não, agora ele espera uma posição de Deus, né? Uma mensagem de Deus. E vai somente com essa mensagem de Deus. Aí no versículo 4 diz: e Jacó enviou e chamou Raquel e Lia para o campo, para o seu rebanho, né? Então a gente vê que ele chamou Raquel e Lia em reservado, né? Porque ele não ia resolver ali, perigando de Labão ficar sabendo. Então ele quis falar às escondidas, por isso que ele chamou elas para o campo, para ele falar reservado e não ocorrer do pai delas ouvir o que ele ia falar com elas, o que eles iriam decidir ali. Aqui é algo muito interessante também que a gente observa, porque Jacó chama as esposas para ouvir o que as esposas querem, né? Nessa época isso não era normal, porque nessa época os homens decidiam e acabou, né? Era o que eles decidissem e acabou. Só que a gente vê que Jacó tinha um certo apreço pela mulher, né? Então, talvez também pelo cuidado que ele tinha, a mãe dele ele era o favorito da mãe dele, ele era mais apegado à mãe dele, então ele tem um certo respeito. A gente vê que ele amava mais Raquel, né? Ele amava Lia também, mas amava mais a Raquel, né? Então, a gente vê que nessa hora ele podia ter consultado só a Raquel. Só que a gente vê que ele tinha um respeito por Lia. Então, aqui nesse versículo, prova que ele respeitava Lia, porque assim, ele podia não amar, porque amar é algo, né, que ele amava, ele não, porque na Bíblia mesmo diz, né, para não ter duas esposas, porque é impossível você amar duas pessoas igual. Por isso que não se pode ter duas esposas e dois maridos. Você nunca vai amar igual. Como que você vai escolher a medida do amor para cada um, né? Não tem como amar igual. Então ele não conseguia amar igual, ele amava mais a Raquel e menos a Lia. Mas a gente vê que ele respeitava a Lia, ele respeitava as duas. Porque ele podia ter chamado só a Raquel para conversa, mas ele chama a Raquel e a Lia. Então ele tinha um respeito pela Lia. A gente vê que ele não desrespeitava a Lia, ele respeitava a Lia. Porque ele chama a Lia para ouvir a opinião da Lia também, né? E ele podia não ter ouvido, né? Então seria mais um sinal de desrespeito, né? Mas aqui, pelo jeito, ele respeitava a mãe dos filhos dele. Ele tinha um respeito ali.
Mas ele não amava, ele não procurava ali do jeito que ela queria que ele o procurasse, né? Então, ele a procurasse. Então, ele não a amava dessa forma. Aí no versículo 5. E ele, né, Jacó, disse para as duas, para suas esposas: Eu vejo o semblante do vosso pai, que ele já não é mais para comigo como era antes. Mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Então, o que, que ele faz aqui? Ele chega nas esposas dele, lembrando que as esposas dele têm filhos pequenos, né? Porque Jacó, José tem 5, 6 anos aqui, né? E a Diná também, então tem filhos pequenos. Então ele fala o que? Olha, eu tô vendo que o pai de vocês já tá me olhando feio, tá me encarando, não tá gostando de mim aqui. Então ele fala isso e elas são as mulheres dele. Então isso causa já uma preocupação, né? Elas já ficariam preocupadas, elas têm filho pequeno, já ficariam preocupadas. Então ele fala o que? Mas não se preocupem, porque Deus é comigo, né? Então ele quer dizer assim, não tem problema, não fiquem preocupados com isso, que o pai de vocês tá com cara feia pro meu lado, não se preocupem com isso, porque Deus é comigo. Então ele fala de uma forma a tentar acalmá-las, né? Que para elas não se preocuparem com relação a isso, que Deus é com ele. Então, mas ele tem que deixar claro que há um motivo real para eles saírem de lá da forma que eles estão saindo, né? Então ele fala para elas que, porque não é fácil também falar para uma filha sair sem dar tchau pro pai, né, e abandonar tudo e ir embora. Então ele foi lá e falou com elas, então eles tinham que expor o motivo, né? Então eles põem o motivo, mas sem deixá-las preocupadas. Eles põem o motivo e ao mesmo tempo ele fala, mas não se preocupem, porque Deus é comigo. Aqui a gente vê também o fato dele usar isso, né? Não se preocupe porque Deus é comigo, né? Eu tenho percebido que Deus é comigo. É um sinal também que a gente vê que ele pregava para a família dele. Então a família dele tinha um certo conhecimento sobre Deus. Porque para ele falar isso, é sinal que elas ouviriam e confiarão naquilo que ele está falando. Então é sinal que ele pregava ali. Ele pregava para ali e para Raquel. As duas ouviam a Deus. Apesar das duas terem crescido lá na casa de Labão, conhecerem outros deuses, né? Os deuses pagãos deles, elas tinham conhecimento do Deus de Jacó, porque ele fala bem claro, né? Mas não se preocupem, Deus está comigo. Então, de forma a deixá-las mais tranquilas, né? Então a gente vê que elas tinham um conhecimento sobre o Deus de Jacó. Isso é importante também a gente saber por causa da atitude que a Raquel vai ter. Né? Ela vai ter uma atitude de descrença total. Então a gente vê que ali já havia um discipulado, ele já estava ensinando sobre o Deus que ele servia, né? Mas a gente vê que Raquel ela não era como ali. A gente vê algumas atitudes de Raquel que são questionáveis, né? Que são atitudes assim embaraçosas e atitudes que mostram a total falta de fé em Deus, né? Em Deus, no marido dela, a gente vê que ela não muda, mesmo depois de José, a gente vai ver agora que ela não vai mudar, né? Então é importante saber isso, né? Porque a Raquel vai ter uma atitude errada agora e de afronta a Deus, o Deus de Jacó. E isso mostra uma total desconfiança, né? Com Deus sobre Jacó, porque Jacó fala, com certeza Jacó falou para elas sobre a promessa que Deus colocou na vida dele e parece que a Raquel não acreditava muito. A Raquel é meio impetuosa, é aquele tipo de mulher que acha que tudo ela resolve, tudo ela tem que ter do jeito dela, né? Então a gente vai ver isso, né, ao longo da Bíblia. Então, no versículo 6, e vós sabeis que com todas as minhas forças eu tenho servido a vosso pai. Então, aqui ele já está querendo justificar, né? Assim, ó, eu vi que o pai de vocês está me olhando torto, mas vocês sabem, gente, que tudo que eu ganhei é justo. Eu tenho me acabado aqui trabalhando com o pai de vocês. Eu não tenho feito nada de errado. Se eu estou recebendo um salário alto, é porque eu tenho trabalhado de uma forma a receber um salário alto. É isso que ele está querendo dizer, sabe? Para que elas não achem que ele também está fazendo injustiça com o pai delas. Então ele fala, ó. Gente, vocês estão vendo que eu tô me matando de trabalhar pro pai de vocês, né? Há quanto tempo eu tô me matando de trabalhar pro pai de vocês? Aí no versículo 7, e vosso pai me enganou e mudou meu salário 10 vezes. Deus, porém, não lhe permitiu ferir-me, né? Então aqui a gente vê
ele vai falar 2 vezes, 10 vezes, que mudou o salário dele 10 vezes. Eu creio realmente que tenha mudado 10 vezes taxativa, 10, 10, 10, o número 10. Porque falou o normal, né, nessa época, que se gerasse, as crias geravam 2 vezes, né, no ano. Então, se você considerar o período de 6 anos, né, então realmente esse já é o 6º ano, dá um período realmente umas 10 vezes ele deve ter mudado o salário realmente de Jacó. Porque o que que acontecia? A princípio, Jacó falou: ó, todos os salpicados, todos os listrados e todos os manchados serão meus. Nasceram todos assim. Aí Jacó viu que todos, Labão viu que todos nasceram assim, então Labão fala: ah, não, tá nascendo muito assim, então seu salário vai ser muito alto. Agora vão ser só os listrados. Então diminuiu consideravelmente, só para os listrados. Só que quando o Jacó falava que ia ser só esses, vinham todos os filhotes só listrados. Aí Labão via que tinha vindo todos os filhotes só listrados, ele falava: ah, não, seu salário não é mais os listrados, não, agora vão ser os manchados. Aí ele falava isso, vinha todos os filhotes manchados. E ele foi mudando 10 vezes assim. Então ele começou de forma. Por isso que Jacó vai falar aqui mais pra frente, que foi assim que Deus deu todo o gado de Labão para Jacó, porque Jacó tentava enganar, Labão tentava enganar Jacó. Então, tudo que você faz para aquela pessoa que é ungido, que é abençoado, que é escolhido, vai voltar para você, né? Então, se ele tivesse abençoado Jacó, ele teria sido abençoado, mas ele não fez, ele tinha o olho grande e ele queria receber mais, então ele não achava justo e queria ludibriar. Aí a gente vê que durante 10 anos ele foi fazendo isso. Ah, não, agora os seus são os manchados. Não, agora são os listrados. Agora são os salpicados. Agora os seus são de uma cor só. Aí vinha tudo de uma cor só. Então aí ele via que não era algo dele, né? Era algo que era Deus fazendo, porque não tinha a mão de Jacó ali para manipular que nascessem, né? Foi a obra de Deus. Aí Jacó vai falar mais para frente que foi assim que Deus entregou todo o gado de Labão para ele, porque ele agiu com má fé, né? Então, se age de má fé, você vai receber você vai colher o que você fez, né? Então, só que você vai colher por Deus, né? Deus é quem tem o melhor julgamento. Aí no versículo 7, então ele disse para as mulheres dele, né? Ele estava falando com elas no campo. Aí ele falou: ó, vocês sabem que eu tenho me matado de trabalhar para o pai de vocês. E ele me enganou por 10 vezes, trocou meu salário por 10 vezes. Poxa, eu trabalho que nem um louco, né? E ele me trocou meu salário 10 vezes. Porém, Deus não permitiu que ele me ferisse, né? Então a gente vê aqui que Jacó sabe que foi Deus que fez. Então a gente vê aqui já que Jacó não está atribuindo as varas à esperteza dele. Labão tentou me ludibriar, mas eu fui esperto e fiz aquele negócio das varas. Não, ele não faz isso. A gente vê que aqui ele deposita toda a honra do que foi feito, toda a glória a Deus. Ele fala: Deus não deixou com que ele me ferisse, Deus foi justo, Deus fez justiça para mim. Então a gente vê que ele não tem dúvida que Deus é com ele. Por isso que Deus agora vem e fala: ó, eu tenho feito minha parte contigo, né? Porque ele mesmo reconhece que Deus tem sido com ele. Aí Deus fala: agora você tem que fazer a sua parte comigo, porque você falou que se chegasse na casa do teu pai vivo, você ia me ter como teu Deus. Então agora é a tua hora, porque a minha parte eu tenho feito. Então aqui Deus depois vai falar assim, porque realmente Jacó deixa claro que ele tem consciência que é Deus que tem agido na vida dele, né? Então a gente vê aqui também a forma como ele fala de Deus para as mulheres dele, mostra um certo hábito, né, de falar sobre Deus com elas, né? Então ele fala de uma forma como se elas conhecessem o Deus, né? Então não há dúvida de que realmente ele falava, ele ensinava para elas sobre esse Deus que prometeu para ele, né? Então a gente vê que havia um total desconhecimento por parte da Raquel. Porque assim, se ela realmente olha a diferença das irmãs, aqui a gente já percebe. A Lia, ela orava para Deus dar filho para ela.
A Raquel não orava, a Raquel entregava a serva. Uma vez só a Raquel orou. E quando o bebê nasceu, ela falou: ah, Deus, me deu outro. Ainda achou pouco, né? Ah, Deus, já me deu 7 para minha irmã, tem que me dar 7, né? Pelo amor, vai me dar só um. Então a gente vê a diferença delas, né? A Lia parece que estava aprendendo. Né? A gente vê pelas atitudes da Lia que parece que ela estava aprendendo. Igual a Mandrágora. A Raquel foi e acreditou que a Mandrágora ia fazer ela engravidar. A Lia, sem sombra de dúvida, deu a Mandrágora para Raquel e orou para Deus e engravidou. Então a gente vê que há uma diferença entre as irmãs, né? A Lia, ela parece que já estava tendo um conhecimento sobre esse Deus, né? Já estava tendo uma consciência sobre esse Deus. E a Raquel não, parece que não estava tendo, né? A gente vê que a princípio toda a história, né, da esterilidade, de como eles se conheceram, da trapaça para prejudicar o casamento de Raquel e de Jacó, parece que tudo era um intuito realmente porque ela era escolhida, né? Parece que ela foi escolhida para dela vir a descendência, a semente, né? Porque sempre que vem a semente há uma dificuldade, né? Então tem aquela dificuldade para a semente vir, porque a semente ela tem que vir, a semente que eu digo é a vinda de Jesus Cristo, né? A genealogia, porque na própria Bíblia diz, Paulo diz, né, que a descendência da semente, né, ela tem que vir do espírito e não do corpo. Então tem que ter uma dificuldade para ficar claro que não foi o corpo, não é natural, não foi uma coisa natural, foi uma coisa de espírito, espiritual. Mas a gente vê que a Raquel, ela não tinha isso, ela era apegada a crenças pagãs, ela era apegada àquela aquele hábito daquele local, porque a primeira coisa que ela fez, em vez de dobrar o joelho, se humilhar e orar para Deus, foi entregar serva. Então a gente vê que ela era uma mulher também que era orgulhosa, parece que ela não tinha o costume de se humilhar, né? Ela não queria se humilhar nem para Deus, né? Ela era muito orgulhosa. Então a gente vê isso, que ela de escolhida passou a ser esquecida, porque a gente viu que na Bíblia fala, quando ela orou, Deus ouviu e se lembrou dela. Por quê? Porque Deus a rejeitou. Ela rejeitou Deus, Deus falou: tá bom, eu não obrigo ninguém a me amar. Não quer me amar, mas também a porta não vai se abrir, né? Porque o único que pode abrir a porta do ventre dela é Deus. Então Deus não abria, ela não procurava. Aí a gente vê que ele só abre quando ela busca ele. Eu acredito que depois que Deus toca nele e muda o nome dele para Israel, eu acho que ali há uma mudança em Jacó. Eu acredito, porque a gente vai ver que a história vai mudando, sabe? Ele vai crescendo muito em caráter, né? A gente viu que Abraão foi crescendo na fé, né? Por isso que é o pai da fé, ele foi crescendo na fé. Mas Jacó, a gente vai ver que ele vai crescendo no caráter, ele vai moldando o caráter dele de uma forma. Ele vai ver, ele vai saber que o filho dele se deitou com a mulher dele, sabe? E o caráter dele vai continuar ali honrado. A única coisa que ele vai fazer é desprezar a primogenitura do filho, mas ele não vai tentar matar o filho, não vai fazer nada. A gente vê a posição dele diante do que vai ocorrer com a Diná. E a gente vê uma mudança de posto de caráter, é um homem mais centrado, né? Então ele tem uma total mudança, assim. Deus trabalha na vida dele de uma forma incrível. Esses 20 anos ele aprendeu, moldou o caráter dele, né? A gente vai vendo. Aí no versículo 8, ele continua falando com as mulheres dele, né? Explicando, primeiro ele vem, antes de falar o intuito dele, para não assustar elas, né? Porque elas são filhas, né? Vai saber o que elas iam fazer, né? Então, antes de assustar elas, ele quer expor todos os motivos, né? Então ele expõe todos os motivos primeiro para depois falar qual é a intenção dele, né? E antes de falar a intenção dele, ele ainda deixa claro que não foi uma decisão dele, né? Ele fala claramente para as duas que foi Deus que mandou, né? Então ele deixa bem claro, ó, não sou eu que tô falando, é Deus, foi Deus que mandou. Então a gente vê que era algo normal, né, para eles falarem sobre Deus, né? Ele fala assim de uma forma e como se ele falando assim, ó, foi Deus e acabou. Então vamos embora. Então, vocês estão comigo ou não estão? Vão ficar aqui com seu pai, né? Então ele deixa isso bem claro. Aí no versículo 8 ele fala para elas ainda lá no campo, em segredo, né? Se ele dizia, né? Aí agora a gente vai ver o que ele fez que eu havia falado, que a princípio todos os que tivessem mancha, salpicada e listrada eram de Jacó. Quando ele viu, ele começava a falar, não, é só listrado, não, é só salpicada. Aí agora ele vai falar isso para elas. Ele fala, quando Labão dizia,
os salpicados serão o seu salário, então todo o rebanho nascia, né, dava filhos salpicados. E se ele falava, ah, não, agora o seu rebanho, o seu salário vai ser os listrados. Aí todos do rebanho nasciam listrados, né? Ele falando para ela. Então foi assim que Deus tomou o rebanho do pai de vocês e deu para mim. Não fui eu. Eu não fiz nenhuma estratagema, eu não fiz nada. Quem tentou me enganar foi o teu pai, não fui eu que tentei enganar. Eu era o lesado, mas Deus me justificava, né? Ele falando para elas. Então, o pai delas tentando trapacear, porém, ele é quem recebia, né? E parece que a gente vê também mais pra frente que Deus deu pago porque já Labão agiu tão errado, de forma tão errada, que Deus deu o pago até dos 14 anos. Porque a gente vai ver mais pra frente que os 14 anos que Jacó trabalhou para Labão foi pelas filhas de Labão. Mas naquela época, a mulher quando casava, o pai recebia o dote e dava parte do dote para a mulher. Ele não ficava com tudo, ele dava para a mulher parte do dote como presente de casamento, né? Para ela comprar servas, para ela fazer o que quiser, mas ele dava parte do dote. E a gente vai ver mais pra frente que ele não deu nada, ele reteve tudo, sabe? Ele, pelo jeito, ele fazia tudo o que podia para comer, não deixar eles. A gente vai ver mais pra frente que no rebanho, quando morria algum gado, ele descontava de Jacó. Então ele fazia tudo o que podia, assim, para sugar, né? Então ele sugava das filhas, dos netos, porque ele não estava sugando só de Jacó. Jacó era casado com as filhas dele e tinha os netos dele. Então ele estava sugando dos netos, estava sugando das filhas. Aí agora parece que Deus faz um pagamento de tudo isso, né? Então tudo que ele não deu para as filhas dele de dote, Deus dá agora. Tudo que ele não deu de justiça para Jacó, Deus dá agora. Então Deus começa a recompensar, né, de uma forma grandiosa, Labão não, Jacó. Assim como quando a gente vai ver, quando chegar em Êxodo, quando o povo saiu do Egito, o povo que trabalhou lá no Egito, né, eles ficaram como escravos lá no Egito, a gente vai ver mais pra frente, quando chegar o momento, que quando eles saem do Egito, eles recebem um pagamento pela servidão deles, porque o povo do Egito entrega ouro para ele, entrega prata, entrega tudo. Então, o tempo de escravidão, Deus não deixa passar impune, Deus faz você ter seu pagamento depois. Então, assim como a gente vai ver mais para frente no povo do Egito, que eles exerceram a servidão e vão receber o pagamento quando saírem de lá, assim é com Jacó. Jacó está recebendo o pagamento dele agora, né? E por causa das trapaças de Labão, quanto mais Labão tenta fazer trapaça, mais Labão perde. Então, toda vez que Labão tenta ser esperto, ser mais esperto que Deus, né? Porque Labão aqui não estava lutando contra Jacó. Labão aqui estava lutando contra Deus, né? Porque Deus é que estava fazendo negócio. Labão se achava mais esperto do que Deus, porque ele estava querendo enrolar Deus aqui, não era nem mais enrolar Jacó, porque quem fazia a coisa aqui, quem fazia o negócio acontecer para Jacó é Deus, porque Jacó não tem como manipular para nascer, né? Tudo de uma cor, de um jeito. Então Labão comprou briga aqui com Deus. Então Deus mostrou, peraí, tá pensando, você engana Jacó, agora eu não, né? Aí ele estava tentando enganar Deus ali, né? Como se pudesse enganar Deus. Como não era nem Jacó ali, ele começou a mexer com Deus, né? Aí no versículo 10. E aconteceu nesse tempo que o rebanho deu cria. Eu levantei meus olhos e vi em um sonho, e eis que os carneiros que montavam sobre o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. Aqui, né, tem algumas pessoas que acham que ele fala que esse sonho foi no início e Deus deu nesse sonho a ideia dele colocar as varas. Porém, não. O que não está escrito na Bíblia não tem como a gente deduzir. Então, não está escrito que Deus deu essa ideia para ele. Até porque, se Deus quisesse, Deus falar: ó, meu filho, fica tranquilo que vai nascer. Assim como aconteceu. Nasceu tudo listrado, ele já não fazia mais nada e nascia. Nascia tudo salpicado, ele não fazia nada e nascia. Então, a gente vê que não foi isso. Deus não orientou ele, faz a listra, faz não sei o que. Deus não orientou isso. Aqui Deus está vindo em sonho para falar neste tempo, né? Por esses últimos tempos, ele está querendo dizer, nessa última cria, eu tive um sonho e Deus me avisou nesse sonho, né, que para eu ficar tranquilo, é isso que Jacó tá querendo dizer, para eu ficar tranquilo, que
eu posso olhar e todos os animais vão ser salpicados, listrados, manchados. Não importa o que ele pedir, vai ser sempre o justo para mim, né? Então é isso que ele está querendo dizer, que Deus apareceu para ele e falou que Deus tem visto o que tem acontecido e Deus tem tomado uma posição e tem feito justiça para Jacó, né? E ele fala, não se preocupe, não importa qual salário ele coloque, que vai ser o justo, vai acontecer, né? Então Deus aqui vem para falar com ele, para ele não se preocupar. Aí no versículo 11 continua o sonho. E o anjo de Deus falou comigo em um sonho dizendo, Jacó. Aí ele fala, e eu disse, aqui estou. E ele disse, né? Aqui a gente vê que são dois sonhos. Ó, eu vou até repetir o versículo 10. No versículo 10 fala, e aconteceu nesse tempo, por esses tempos agora, né? Que o rebanho, esses tempos que ele fala, é o tempo que o pai dela ficava trocando o salário dele, né? Ele deve ter ficado perturbado, né? Lógico, né? Fala, meu, o que que eu fiz para merecer isso, né? Esse homem me perturbando desse jeito. Aí eu acho que ele deve ter ficado preocupado, com medo, né? Então ele teve um sonho nessa época de cria, né? De quando nascesse as crias, Labão inventar de que agora seria outra forma de pagamento, né? Então a gente vê que no versículo 10 é um sonho, né? Que fala, e aconteceu nesse tempo que o rebanho deu cria, e eu levantei meus olhos e vi um sonho. E eis que os carneiros que montavam sobre o rebanho eram listrados, salpicados e molhados. Então ele viu no sonho que não importa o que fosse que Labão falasse, ia acontecer. O rebanho ia ser daquele jeito, então para ele confiar em Deus e ter calma. Aí agora no versículo 11 é outro sonho, né? Então aqui já falou de outro sonho, porque aqui já deu cria, já tinha dado 6 anos, aí aqui fala de outro sonho. Aí fala, ó, o anjo de Deus falou comigo em um sonho, em um outro sonho, né? Ele falou aquele sonho que era para ele ficar tranquilo, porque ele começou a ver Labão trocar muito o salário dele, e ele começou a ficar com ele. Daqui a pouco eu vou ficar sem salário, né? Então, Deus veio para acalmar o coração dele. Aí agora no versículo 11 é outro sonho. E esse outro sonho do versículo 11 é um sonho de agora, que vai fazer com que ele decida sair de lá. Então, esse sonho do versículo 11 é um sonho atual, e o do versículo 10 é um sonho não tão antigo a ponto de ser a das varas, mas é do tempo das mudanças dos salários. Então, no versículo 10, não está falando que ele teve esse sonho antes de falar com Labão e sugerir que o pagamento dele fosse aquele, mas sim que durante esse processo de mudança, tanto que ele fala, seu pai mudou 10 vezes o meu salário, mas nesse tempo eu tive um sonho. Então foi durante o período que o pai das meninas mudaram o salário dele que ele teve esse sonho. Então quando ele chegou em Labão para falar que os animais seriam de tal forma, ele não tinha ainda sonhado, não tinha tido esse sonho. E na primeira cria ele teve a ideia da vara, porque já Labão havia levado com 3 dias de distância todos os listrados, né, manchados e salpicados. Então na primeira cria ele teve a ideia da vara, e na primeira cria ele ainda não tinha tido esse sonho, porque ele não tinha porque tem esse sonho se ele já tinha colocado a vara. Mas ele fala bem especificamente ali que o pai delas começou a trocar o salário dele 10 vezes. Então Deus não falou com ele quando Labão levou os animais para 3 dias de distância. Ele deixa bem claro que que Deus deu sonho para ele teve esse sonho quando o pai delas começou a mudar o salário dele. Então as varas vieram antes da mudança de salário, porque ele recebeu o primeiro salário e não teve mudança de salário. O primeiro salário foi o primeiro salário, mas aí Labão viu que o salário estava muito alto, começou a mudar. Aí toda vez que gerava, mudava, ia mudando. Então, durante esse período foi esse sonho, mas não foi o sonho para falar para ele usar a vara, né? Aí no versículo 11 ele tem um outro sonho agora, né? Aí no versículo 11 fala: e o anjo de Deus falou comigo em um sonho, né, em outro sonho, e disse, Jacó. E eu respondi, aqui estou. Aí no versículo 12, e ele disse, levanta os teus olhos agora e veja. Todos os carneiros que montam sobre o rebanho são listrados, são salpicados e são malhados, pois eu tenho visto tudo que o Labão fez contigo, né?
Então aqui Deus deixa claro, né, que Deus que tem feito tudo isso dar certo, né? E aqui não há dúvida para ele que já era Deus, que ele mesmo fala, né? Ele mesmo fala no início que o pai delas mudou o salário dele 10 vezes, mas Deus não deixou com que ele o ferisse, né? Então ele mesmo reconhece que Deus que estava fazendo ali o sobrenatural, né? Porque ele começou a dificultar, né? Labão começou a falar, ah, não, agora são só listrados. Então, elas tinham que ter só listrados, né? Então ficou mais difícil o negócio, né? Mas mesmo assim vinha, conforme ele falava, vinha. E Deus aqui tá falando agora para ele que Deus não desamparou ele, que viu o que Jacó queria, que Labão queria fazer para Jacó e não permitiu, né? Fez justiça para Jacó. Aí no versículo 13, eu sou o Deus de Betel, né? Betel é aquele lugar que ele dormiu, colocou o travesseiro da pedra e ele viu aquela escada, né? Que Deus estava lá no topo e os anjos subiam e desciam a escada. Que ele deu o nome daquele lugar de Betel, né? Aí fala, eu sou o Deus de Betel, né? Aí ele já fala para ele se lembrar do que aconteceu, né? Já faz 20 anos que Deus não falava com ele, né? Deus só falou com ele, a gente tem registrado só esse outro sonho que ele teve, né, anterior, durante esse período de mudança de salário. Depois disso, a única vez que Deus fala com ele é agora, né? Foi só um sonho, mas pelo jeito, pelo que ele falou, Deus não falou com ele no sonho. Ele só viu o sonho, realmente, os animais todos do jeito que ele pedia, né? Mas agora ele deixa claro que é Deus falando com ele, né? Então a gente vê que passou 20 anos, né, da vez que Deus falou com ele ali em Betel, e agora Deus fala de novo com ele, né, para relembrar, ó, faz 20 anos, mas eu tô aqui. Eu sou aquele Deus lá que você viu 20 anos atrás, você lembra? Então ele menciona até o local que foi o encontro deles, né? Aí Deus ainda dá detalhes do encontro deles, né? Ó, eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu o pilar lá. Você lembra? Tipo isso, né? Deus tá fazendo. E onde juraste um juramento para mim. Então aqui Deus está falando, né? Eu jurei para você uma coisa. Eu falei que eu jamais te abandonaria, né? Que eu seria contigo. Mas você também me jurou uma coisa. Você me jurou que se eu te fizesse chegar aqui vivo, são e salvo, e te protegesse aqui, e te levasse para a casa do seu pai e te protegesse, eu seria o seu Deus, né? Então Deus está falando isso. Você fez um juramento para mim, lembra? Eu sou esse Deus do juramento. E Deus tá deixando claro para ele que é esse Deus que falou com ele em Betel, para que não haja dúvida que não é nenhum desses deuses pagãos de Labão. Então Deus deixa bem claro, porque fazia 20 anos que Deus não falava com ele. Jacó vivia ali naquele meio, porém a gente vê que Jacó não se corrompeu, né, naquele meio ali, mas Deus deixa claro, ó, eu não sou os deuses do seu sogro, eu sou o Deus que apareceu para você em Betel, e você ungiu um pilar para mim lá, lembra? Você levantou para mim lá um altar, e você me prometeu uma coisa, né, e Deus está falando isso. Agora, né, levanta, vai dessa terra e volta para a terra do teu pai. Então aqui Deus está falando, lembra que você me prometeu uma coisa? Então agora é hora de cumprir. Levanta aí agora e vai embora. Vai para casa do teu pai agora, que é hora de você cumprir agora o que você me prometeu. O que eu prometi, eu tô cumprindo. Mas agora chegou a hora de você ir embora e cumprir o que você me prometeu, que eu sou o seu Deus, né? Aí nisso, no versículo 14. No versículo 14. Ai, peraí, que foi muito pra frente. Aí no versículo 14, e Raquel, né, depois que ele falou tudo isso para elas no campo, aí Raquel e Lia responderam para Jacó, né? Ainda há alguma porção de herança para nós na casa do nosso pai? Então elas estão falando assim, por acaso eu vou herdar alguma coisa do meu pai? Por acaso eu vou receber alguma coisa do meu pai, né? Elas falam com uma certa mágoa, assim, né? E não parece mágoa de 20 anos atrás de quem foi dado em casamento. Parece mágoa recente, né? Então elas falam com mágoa dele. Falam assim, ai, por acaso eu tenho alguma herança ainda para receber? Você acha que nosso pai vai dar alguma coisa pra gente? Nosso pai quer consumir o que é nosso. Nosso pai não quer dar nada pra gente. Você acha que ele vai dar alguma coisa ainda pra gente? Que a gente tem alguma herança aqui? Você acha que quando ele morrer, ele vai dar alguma coisa pra gente? Vai dar pros meus irmãos. Então elas falam isso pra Jacó. Aí no versículo 15: não somos por ele consideradas como estrangeiras?
pois ele nos vendeu e devorou também o nosso dinheiro. Então aqui elas falam aquilo que eu tinha falado, né? Ele vendeu elas, né, como se fossem estrangeiras, né, como se fossem escravas, né, trata elas ainda, elas morando lá, ele trata elas como estrangeiras, ou seja, elas estão querendo dizer que ele não ajudava eles. Se eles passaram alguma dificuldade, não passaram porque Deus era com ele, mas se eles passassem, ele não ajudaria. É isso que elas estão falando. Ah, a gente era aqui como estrangeira para ele. Ele nunca se importou em perguntar se faltava alguma coisa, se a gente queria alguma coisa. Não, ele só queria sugar o que era nosso, né? Aí aquela fala, e também devorou o nosso dinheiro. Então aqui ela fala, né? Ele também só queria sugar a gente. O que era nosso direito, ele também queria sugar. O dinheiro do dote ele pegou. Agora também ele querendo te sugar. Então elas falam isso, né? O que a gente tem com ele, né? Ele não age como se fosse nosso pai. O que vai nos prender aqui? Se eu não sinto mais ele como meu pai, né? Ele não me protege, não age como um pai. Parece mais um negociador, né? Aí no versículo 16, porque todas as riquezas que Deus tomou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora então, tudo quanto Deus te disse, faça-o, né? Então aquelas falam, tudo que Deus te deu é justo, é certo, é coisa nossa mesmo, que devia ter sido dada pra gente por nosso pai. Nosso pai, ele quis ser esperto, quis ser injusto, quis pagar pouco, só que Deus veio e deu o que realmente é nosso. Então tudo que Deus deu é justiça, é nosso mesmo e tá certo. E faça o que Deus tá mandando. Deus tá mandando ir, vamos embora, né? Ela fala, eu tô contigo. As duas concordam com ele, né? Aí no versículo 17. Então Jacó se levantou e pôs seus filhos e mulheres sobre os camelos, né? A gente vai ver que Labão não estava lá, porque deu para eles fazerem tudo isso, senão Labão ia ver, né? Eles montando no camelo e saindo, era muita gente, não era pouca, né? Então era assim, eram duas caravanas, era muita gente que estava, muitos servos, muito gado, então filhos, mulheres, então era muita gente. Então Labão ia ver. Só que a gente vê que vai ver mais para frente que Labão não estava lá. Labão tinha saído para tosar o rebanho inteiro. Então era algo que ia demorar. Você tosar todas as ovelhas do rebanho era algo que demorava. E ele tinha ido fazer isso. Então ele não ia pegar, ninguém ia pegar eles fugindo. Então Jacó começou a colocar os filhos e as mulheres nos camelos, né? E ele levou todo o seu rebanho e todos os seus bens que havia obtido, o rebanho de sua possessão, que havia obtido em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Então aqui ele pegou tudo que ele havia ganho, né? Todo o rebanho que ele ganhou, que Deus deu para ele durante os 6 anos, né? Ele pegou e também estava levando, né? Que ele tinha obtido em Padan Aram, que é a casa de Labão. Então ele pegou todos os bens que estavam na posse dele, né, o rebanho de sua possessão, os rebanhos que eram dele, e ele pegou todos que ele obteve lá nesses 6 anos e estava indo em sentido à casa do pai dele, que foi onde Deus mandou ele ir, né? Aí no versículo 19 fala que Labão não estava lá, né? Por isso que eles conseguiram sair, né? Assim, né? Tanta gente sair junto e Labão não perceber. Aí fala no versículo 19: E Labão foi tosquear suas ovelhas, e Raquel havia furtado os ídolos que eram de seu pai. Então, aí aqui a gente vê que Labão foi tosquear as ovelhas, né? Então isso era algo que demorava muito tempo. E a Raquel, ela entrou na casa do pai dela, né? E furtou os deuses do pai dela. Esses deuses que ela furtou são deuses do lar, são deuses que são colocados na casa, né? Esses deuses naquela época eram usados ou para adivinhações, né? Você usava para adivinhações, falava que aqueles deuses lá protegiam a casa, né? E também era um símbolo de propriedade, né? Então, quem tivesse com aquele ídolo, né, com aquela estátua na mão, podia reivindicar a propriedade depois, mas nem sempre conseguia, mas podia reivindicar a propriedade. E fora isso, aqueles ídolos também serviam assim para eles fazerem adivinhações e também servia para proteger o lar. Então, não se sabe por qual motivo a Raquel pegou,
Mas seja qual for o motivo, mostra que ela não cria em Deus, no Deus de Jacó. Seja qual for qualquer um desses três motivos. Se foi o primeiro, porque ela pegou com medo do pai adivinhar onde eles iam, ela também está acreditando que aquela estátua é mais poderosa do que o Deus de Jacó, né? Que o Deus de Jacó não poderia ocultar o destino deles de Labão, né? Então, isso já mostra a total descrença dela no Deus de Jacó, né? E se foi por isso, né, ela acreditou mais no Deus pagão do pai dela, com medo do pai dela consultar o Deus pagão dele e adivinhar onde era, para onde eles estavam indo. Se não foi isso, ela pegou para proteção. Então ela pegou para proteger ela para onde ela estava indo, né? Para pôr na tenda dela onde ela estava indo. Também não agrada a Deus, não justifica também, não seria um bom posicionamento. E se for a terceira hipótese, que era para ela ter propriedade, ela também não crê em Deus, porque ela sabia da promessa de Deus na vida de Jacó. E Jacó já era bem abençoado ali com tantos bens. Então, ou havia nela uma grande ambição, né? E ela queria, era igual o pai, queria cada vez mais, então ela queria um dia voltar e ser herdeira daquilo. Ou realmente, né, ela pegou aquela estatueta, né, pensando em ter mais por ambição, ou ela não acreditou nas promessas que Deus fez a Jacó. Aí, caso eles precisassem, tivessem passando por dificuldade, eles teriam como voltar para lá e reivindicar a propriedade. Seja qual for a desculpa, não é desculpa para Deus. Ela assim mostrou uma total falta de fé no Deus de Jacó. Ela mostrou uma total falta de confiança. Um Deus que tinha acabado de fazer todas as crias de um rebanho nascerem da cor do que o pai dela falava, agora ela mostra que ela não crê num Deus assim, né? Então a gente vê que Raquel, ela não confiava em Deus, né? Parece que ela não tinha se convertido, né? Não estava totalmente convertida. Aí no versículo 20. E Jacó ocultou a Labão, o sírio, a notícia de sua partida, né? Então eles foram embora escondidos, né? Foram embora na surdina. Assim, ele fugiu com tudo o que tinha, e se levantou e cruzou o rio e pôs a sua face em direção ao monte Gileade. Aqui, então, a gente vai ver que ele levou 3 dias para chegar nesse monte Gileade, né? E a gente vai ver que Labão vai demorar 7 dias. Aí tem uma diferença de tempo, né? Aí como que Jacó, com mais pessoas, com criança, né? Camelo, tudo, chegou em 3 dias e Labão vai vir depois para matar Jacó, né? Com soldados, tudo, cavalaria, e vai chegar em 7. Porque aqui explica, no versículo 21 diz que ele cruzou o rio. Então ele foi pelo caminho, o atalho, né? Ele atravessou o rio e chegou na montanha atravessando o rio. Então ele encurtou 4 dias de viagem ali fazendo aquele caminho. Labão com os homens já não vai atravessar o rio. Talvez por conta das armas, para não se prejudicar com armas, não sei. Algum motivo ele não passou ali por aquele local, pelos rios. Ele não atravessou os rios. Ele vai por outro caminho, por isso que ele demora um pouco mais, Labão. Aí no versículo 22. E ao terceiro dia foi declarado a Labão que Jacó havia fugido, né? Então demorou 3 dias para Labão perceber que Jacó havia fugido. Então, ou já Labão ficou 3 dias tosando, né? As ovelhas, demorou 3 dias, era tanta ovelha que demorou 3 dias. Ou eles moravam a uma certa distância e ele não conseguia ver, não conseguia dar falta, né? Talvez fosse uma certa distância, então aí vieram avisá-lo que Jacó não estava mais ali, né? Demorou 3 dias. Aí no versículo 23 fala: e ele, né, Labão, tomou seus irmãos consigo. Irmãos, aqui, essa palavra não é irmão, irmão no hebraico. Significa seus aliados.
sabe? Ele pegou o pessoal da cidade que era amigo dele, pegou parente dele, pegou todos os homens que pudessem guerrear. Ele pega um monte de gente, né? Ele pega os homens, né? Então ele pega os homens ali dele, né? Que ele tem como irmão, mas são parentes, são amigos. Ele pega tudo, todo esse povo. Então ele começa a perseguir Jacó para matar Jacó. Ele queria matar Jacó. Aí ele começa a perseguir Jacó numa jornada de 7 dias. Então a gente vê que Jacó chegou no Monte Gileade em 3 dias e Labão chega em 7 dias, né? Então a tendência era Jacó ter demorado mais, porque Jacó estava com gado, criança, né? Mas Jacó encurta o caminho por meio do rio. E Labão parece que não, então ele não pegou esse atalho. Então Labão teve um caminho maior. Ou ele não conhecia esse atalho, ou ele não quis pegar por algum motivo. Aí no versículo 24: E Deus veio a Labão, né, em um sonho à noite e disse: Fique atento para que você não fale a Jacó nem bem nem mal. Então a gente vê que aqui Labão ele tinha um intuito, né, o interesse de matar, tanto que quando ele encontrar Jacó ele vai falar: ó, eu tenho poder aqui na minha mão de te matar, né, de fazer um mal para você, de te matar. Então ele queria isso, ele queria matar Jacó, Labão, né? Mas Deus o adverte. A gente vê que na noite, na última noite, né, antes de encontrar Jacó, Deus vem falar com ele. Aí Deus fala para ele: olha, quando você for encontrar Jacó, não é para você falar bem nem mal. Ou seja, não é para você chegar para Jacó com uma proposta boa, não é nem para fazer proposta boa para Jacó, não é nem para falar para Jacó voltar que você vai dar mais dinheiro, não é para falar nem bom e nem ruim. É para você deixar Jacó em paz. Deus está falando isso, né? Ó, não é para falar coisa boa, não é para prometer nada e também não é para falar mal. Não quero que você fale nem bem nem mal. Deixa Jacó em paz, né? Isso que Deus está falando para Labão. Aí no versículo 25: Então Labão alcançou Jacó. Ora, Jacó havia armado sua tenda no monte, né? Nesse monte de Gileade. E Labão com seus irmãos armaram no monte de Gileade, ou seja, eles armaram no mesmo lugar. No monte de Gileade estava Jacó e a caravana de Jacó, e estava o Labão com os homens. Então ficaram tudo no mesmo monte, acampado tudo no mesmo monte. Aí no versículo 26: E Labão então disse para Jacó: O que fizeste para fugir às escondidas e conduzir minhas filhas como cativas à espada? Então aqui, Labão, quando encontra Jacó, ele fala: Jacó, o que foi que você fez de errado para sair fugindo desse jeito? Fala para mim, o que foi que você fez? Né? Qual foi seu erro? Que mancada que você deu? O que foi que você fez para você sair assim, né? Aí no versículo 27 diz, Labão ainda continua falando: Por que você fugiu em segredo e escondeste de mim e não me contaste, para que eu pudesse te enviar com alegria e com cânticos, com tamboril e com harpas, né? Aí aquele fala: por que você fugiu escondido? Se você tivesse falado a verdade, eu teria feito uma festa para você ir embora, né? Não precisava fugir de mim. Por que você fez isso? O que você fez de errado? O que você roubou da minha casa, né? Porque a gente vai ver que a preocupação de Jacó não é com as filhas, a preocupação de Jacó é com o ídolo dele, que a Raquel roubou. Jacó não, a preocupação de Labão. A preocupação de Labão não é com as filhas, nem com os netos. A gente vai ver que é com o ídolo que foi roubado. Então ele fala: o que foi que você roubou? O que foi que você fez que você saiu assim escondido, né? Então a gente vê no versículo 28: E não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas. Você agiu como insensato, né? Aí no versículo 29: Está no poder da minha mão te fazer mal. Então aqui a gente vê que Labão queria fazer mal para Jacó, né? Labão queria realmente matar Jacó. Mas o Deus do teu pai falou comigo ontem à noite e disse: fique atento, para que você não fale a Jacó nem bem nem mal, né? Fica quieto, não deixa Jacó em paz, não vai perturbar Jacó. Aí no versículo 30: Agora, se decidiste ir-te pelo muito que anelas, né? Muito que anseia, pela casa de teu pai, contudo, por que você furtou meus deuses, né? Então a gente vê que ele tá mais preocupado com os deuses dele do que com as filhas dele. Porque ele chega lá, vai, por que você fugiu, não sei o que? Aí parece que ele fala: minhas filhas. Não, ele vai: e cadê meus deuses? A primeira pergunta dele é dos deuses dele. Ele tá mais preocupado
com os deuses dele, não é com as filhas. Ele queria matar Jacó por causa dos deuses dele, não é por causa das filhas dele. Ele não tá nem aí para as filhas dele, realmente. A preocupação dele são os deuses, né? Então a gente vê, versículo 30 eu já li. Aí no versículo 31. E Jacó então respondeu para Labão, né? Porque eu tive medo, né? Ele tá respondendo a primeira pergunta, né? Ó, Labão, com relação à primeira pergunta que você me fez, por que que eu fugi? Eu fugi porque eu tava com medo. Pois eu pensei, se eu for falar para ele, ele vai tomar a força as filhas dele de mim, né? Então aqui Jacó fala assim, que não confiava em Labão, né? Então Jacó acreditava que ele pudesse reter as filhas dele lá, porque Jacó enriqueceu muito, então não era justo aquela riqueza toda de Jacó, então ele tomaria as filhas dele de volta. Então Jacó teve medo disso, né? Porque Jacó percebeu a essa altura do campeonato que os filhos de Labão e Labão não consideravam justo o salário de Jacó. Então Jacó teve medo. Se ele fosse falar que ia embora com aquele rebanho de salário e com as mulheres e os filhos, eles iam falar: não, você vai embora com o rebanho, mas a sua mulher e seu filho vão ficar aqui. E sabendo eles que ele amava muito a Raquel, ele ia acabar ficando lá e talvez eles pudessem agora fazer alguma coisa de enganação para Jacó, prejudicar Jacó, pegar os gados de Jacó. Então Jacó temeu isso, né? E foi embora fugido, porque Jacó estava temendo ali a ira deles, né? Eles estavam já numa situação ali que parecia que eles queriam tomar à força já o rebanho de Jacó. Aí no versículo 32, com quem com relação à filha, a gente viu que é o versículo 31. Aí no versículo 32 ele vai explicar agora a segunda posição, segunda pergunta, né? Porque Labão falou: se você tava com tanta saudade da casa do seu pai, por que você levou meu ídolo embora, né? Por que você levou meus deuses, né? Aí no versículo 32 Jacó responde essa pergunta. Ele fala: com quem você encontrar os teus deuses, que esse morra. Diante de nossos irmãos, discerne o que é teu comigo e toma-o para ti. Porque Jacó não sabia que Raquel é que estava com os deuses, né, do pai dela. Aí Jacó não sabia, na verdade, o posicionamento de Jacó é o posicionamento de alguém que põe a mão no fogo pelo que estão com ele e fala: não, aqui ninguém faria isso. Então ele põe a mão no fogo, é de alguém que põe a mão no fogo, porque ele jamais faria isso para matar Raquel, né? Então ele é o posicionamento de alguém que põe a mão no fogo por aqueles que estão com ele, né? Então ele fala: não, eles jamais fariam isso, não, eles sabem que isso é errado, que isso não é certo. Eu falo para eles sobre o Deus único, tal. Então ele pensava dessa forma, ele tinha essa certeza dentro dele, né? Aí no versículo 33, e Labão foi para a tenda de Jacó e a tenda de Lia e as tendas das duas servas, mas não encontrou os deuses dele, né? Então ele começou a procurar lá, revirar todas as tendas. Então ele saiu da tenda de Lia e entrou na tenda de Raquel. A gente vai ver que pelo posicionamento de Jacó, ele entrava e, tipo, pegava as roupas e jogava, assim, sabe? Ele, pelo jeito, fez uma bagunça nas tendas. Ele entrava e revirava as tendas, pelo jeito. Aí no versículo 34, agora ele entra na tenda de Raquel. Aí fala no versículo 34: ora, Raquel havia tomado as imagens e as tinha colocado na albarda, né, na sela de um camelo, e estava sentada sobre elas, né? E Labão buscou em toda a tenda, mas não encontrou. Ficou procurando ali na tenda inteira dela, e eles estavam escondidos embaixo dela ali, ela sentada segurando os deuses do pai dela, as estátuas do pai dela embaixo dela. Aí ela, né, para não ser pega, não ter que levantar e o pai dela ver as estátuas embaixo dela, ela mentiu. Ela falou: ai, pai, não fica com raiva, porque eu não posso me levantar, porque eu tô menstruada, né? Não posso levantar. Então eu vou ficar sentada aqui, tá? Aí ele falou: tudo bem, né? Pela justificativa dela, e não procurou onde realmente estava, né? Que estava ali embaixo dela, ela estava escondendo. Aí ele não encontrou as imagens e revirando o acampamento inteiro de Jacó. Aí Jacó ficou louco, né? Vendo ele revirando tudo ali, jogando tudo. Aí Jacó falou, no versículo 36, né? E o que foi que eu fiz, né? Qual é a minha transgressão, né? Ele falou para Labão: o que foi que eu fiz?
para merecer isso? Qual é o meu pecado para que você me persiga tão furiosamente assim, para você vir aqui destruir, jogar minhas coisas tudo pelos cantos aqui procurando os seus ídolos? O que foi que eu te fiz, né? Aí ele fica irado, fica doido, Jacó. Aí no versículo 37. Enquanto buscaste em todas as minhas coisas, o que foi que você achou que é da tua casa, né? Aí Jacó tá falando já indignado. Você achou alguma coisa que é da tua casa? Aí, Labão. Porque se você achou, coloca aqui, ó, no meio de todo mundo, de toda a congregação aqui, de toda a comunidade, porque eles vão julgar entre nós dois quem é o justo e quem é o injusto. Porque se eu peguei algo que é seu, eu sou injusto, eu sou errado. Mas se eu não peguei, então você que tá agindo errado, né? Jacó falando. Aí no versículo 38. Estes 20 anos eu tenho estado contigo. Tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram suas crias. E eu não comi os carneiros do teu rebanho, né? Então ele fala, olha, tô há 20 anos contigo. Eu não deixei uma ovelha perder um filhote, uma cria. Eu sempre cuidei. Então ele fala, né? Nenhuma ovelha sua nunca abortou, né? Eu nunca comi dos seus carneiros, eu comia do meu salário, que era pouco já. Você tentando me bater, eu comia do meu, nunca comi do seu. No versículo 39. O que foi despedaçado pelos animais, eu não trouxe a ti. Eu carreguei a perda disso. Ou seja, até o que era morto pelos animais, né? O que um lobo pegava e matava, um leão pegava e matava, ele dava conta, ele descontava do salário dele, né? Então ele fala agora, da minha mão o requeria, se furtado de dia ou furtado de noite, não importa o horário que fosse furtado, né? Ele requeria da mão de Jacó. Jacó podia não estar ali trabalhando, mas Labão queria que Jacó desse conta do que foi furtado. Aí no versículo 40. Assim fui eu. Durante o dia a seca me consumia e a geada de noite. E o meu sono fugia dos meus olhos, né? Ele falou que trabalhava sem parar, incessantemente. Ele nem dormia, só trabalhava. Aí no versículo 41. Assim eu estive 20 anos na tua casa. Eu te servi 14 anos pelas tuas filhas e 6 anos pelo teu rebanho. E você mudou o meu salário 10 vezes. Se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente tu me terias enviado embora vazio. Deus viu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite, né? Então aqui Jacó fala, se não fosse por Deus, né, ele teria sido prejudicado. Porque Labão só queria prejudicá-lo, só queria mudar o salário dele, ele não teria nada. Se não fosse pelo Deus de Abraão, ele não teria nada, né? A gente vê que aqui ele fala de temor de Isaac, né? Mais pra frente ele vai falar de novo de temor de Isaac. Ele vai fazer um acordo usando o temor de Isaac. Ele não vai usar o temor dele, né? A gente vê que ele fala o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, né? Então ele fala, reconhece que o Deus dele é o mesmo Deus de Abraão e o mesmo Deus de Isaac, né? E quando ele fala o temor de Isaac, a gente observa aqui que ele não fala do temor dele, né? Ele parece que o temor dele não é o suficiente, né? Parece que o temor dele é pouco, então tem que ser o temor de Isaac, do pai dele. Então ele fala o pai dele porque é o que ele mais teve contato, né? Porque Abraão, quando morreu, ele tinha 15 anos de idade. Então quando ele chegou aqui, ele tinha 77 anos de idade. Então ele passou um longo tempo vendo a comunhão do pai dele, Isaac, com Deus, né? E ele via que Isaac era um homem temeroso a Deus, né? Que era um homem obediente a Deus, temeroso a Deus. Então aqui a gente vê uma humildade de Jacó, porque quando ele fala e o temor de Isaac, assim, igual ele vai falar, vai fazer um juramento pelo temor de Isaac, ele tá querendo dizer que ele quer ter esse temor, né? Ele reconhece que ele ainda tá fraco, que ele ainda tá longe de chegar ao nível do pai dele, ele reconhece isso. Então ele fala, eu quero ser ainda igual ao meu pai, eu quero chegar no nível do meu pai com relação a Deus, sabe? É isso que ele tá falando, ele quer ter mais comunhão com Deus a ponto de ter um temor também igual ao do pai dele, é isso que ele tá falando. Então você vê que ele não coloca em si mesmo, né? Não é o meu temor, né? É o temor de Isaac, porque eu quero ter o temor dele, eu quero chegar no nível dele, né? Eu quero chegar no patamar dele. Então ele coloca isso nesse sentido, né? Aí no versículo 43, e Labão respondeu e disse para Jacó, estas filhas são minhas filhas,
E estes filhos são meus filhos, e esse rebanho é meu rebanho, e tudo o que tu vês é meu. E o que eu posso fazer hoje a essas minhas filhas ou aos seus filhos que elas geraram, né? Então Labão tá falando, você acha que eu vou fazer mal para minhas filhas e para os meus netos? Eu não vou fazer mal. Você acha que eu ia matar eles, ia fazer o que com eles, né? Isso que Labão tá falando. Aí no versículo 44. Portanto, vem agora e façamos um pacto, eu e você, e que isso seja por testemunha entre mim e ti. Aí no versículo 45, Jacó tomou uma pedra e a colocou como coluna, né, ali no monte. Eles estão ali no monte de Gileade, né, um acampado de um lado, outro acampado do outro, mas no monte ali em cima. Aí eles vão fazer o acordo ali agora. Aí Jacó ergue a coluna e no versículo 46, e Jacó disse a seus irmãos: ajuntai pedras. E eles tomaram pedras e fizeram um montão, né? Colocaram, amontoaram um monte de pedra. Aí eles fazem o quê? Eles começam a pegar várias pedras e criar um monte. Fica um monte de pedra. Ficaria uma mesa de pedra, sabe? Uma pedra sobre outra pedra. Aí eles criam tipo uma mesa de pedra, um monte de pedra ali, uma em cima da outra. Eles fizeram um montão de pedras, né? E eles comeram ali em cima daquele montão de pedras que eles tinham feito, né? Então Labão chamou aquele montão de Jegar Saaduta, né? Que em aramaico, né? Porque o Labão falava aramaico, né? E Jacó chamou de Galeed, que é em hebraico. Porém, os dois nomes querem dizer a mesma coisa, significa montão do testemunho. Porém, um é em aramaico e o outro é em hebraico, mas é a mesma coisa, montão do testemunho. Aí no versículo 48, e Labão disse então: este montão é uma testemunha entre mim e ti neste dia. Por isso o nome dela foi chamado de Galeed. E Mispá, né? Mispá é torre de vigia, né? Então aqui ele fala em Mispá porque ele vai pedir para Deus vigiar o pacto deles, né? Aí ele fala, e Mispá, Labão diz, né? O Senhor observe entre mim e você quando nos apartamos um do outro, né? Então Mispá é torre de vigia, então que Deus nos vigie quando nos afastarmos um do outro. Aí no versículo 50, se você afligir minhas filhas, ou se tomar outras mulheres além das minhas filhas, nenhum homem está conosco. Vê, Deus é testemunha entre mim e ti. Então aqui ele está falando o quê? Ele tem medo, porque assim, as filhas dele já são casadas duas com Jacó. Se ele adquirisse mais mulheres, isso ia prejudicar as filhas dele com relação à herança, com relação a bens. Então ele quer ter certeza que as filhas dele não vão ser prejudicadas com relação a patrimônio. Então ele faz ele prometer que não vai pegar mais mulheres, porque as mulheres tinham direito sobre o patrimônio, já as concubinas não, né? As outras duas servas eram concubinas. Aí ele fala para não pegar mais mulheres, né? E também ele fala, nenhum homem está conosco, vê, Deus é testemunha entre mim e ti. Então aqui quando ele fala nenhum homem está conosco, é que realmente eles estavam sozinhos, só estava Jacó e Labão nesse momento. Então ele fala, ó, tá vendo, nenhum homem está aqui para testemunhar o que a gente está fazendo, o que a gente está falando. Mas Deus é testemunha entre mim e ti, né? Então ele chama Deus como testemunha. Fala, ó, não é porque não tem nenhum homem aqui que o que você tá falando é uma bobagem, que não tá, ninguém tá vendo. Ó, Deus tá vendo. Deus tá vendo o que você tá prometendo para mim, que não vai pegar outras mulheres além das minhas filhas, né? Aí no versículo 51, e Labão então disse para Jacó: vê este montão e olha para este pilar que eu tenho erigido entre mim e ti. Na verdade aqui, né, não foi o Labão que erigiu, né, não foi o Labão que ergueu o montão, né, foi Jacó, né, mas aí Labão quer sair por cima. Aí no versículo 52, este montão seja testemunha, e este pilar seja testemunha, de que eu não passarei deste montão a ti, e que tu não passarás deste montão e deste pilar até mim para o mal. Então, assim, tem o pilar ali, Jacó pode ir lá visitar o sogro, com os filhos, tudo,
numa boa. E Labão pode visitar Jacó, os filhos, tudo numa boa. Eles só não podem passar desse montão para fazer o mal pelo outro, né? Um pelo outro não pode fazer o mal passando daquele montão. Mas se for para ir para visitar, fazer o bem, pode, não tem problema. É só não passar pro mal. Mas pro bem, para visitar qualquer coisa, não tem problema nenhum. Aí no versículo 53. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julga entre nós. E Jacó jurou pelo temor do seu pai Isaque. Então aqui a gente vê, né? Ele fala, Labão fala, que esse juramento que eles estão fazendo é pelo Deus de Abraão, pelos deuses de Naor, né? Porque ele fala Deus de Naor, mas na verdade são aqueles deuses, os ídolos, né? Que Naor é o pai do pai dele, né? Porque esse é o Labão. Labão é filho de Betuel e Betuel é filho de Naor. Então Naor é o vô de Labão e ele tá jurando pelo Deus do vô dele. Só que o vô dele era da Babilônia, então ele adora ídolos, né? Então ele jura pelo Deus de Abraão e pelos ídolos do vô dele. E também pelos do pai de Jacó, que é o Deus de Abraão, né? Ele fala que jure pelos três, né? Então a gente vê que como resposta, Jacó jurou pelo temor de seu pai Isaac, né? Então Jacó não jura por si mesmo, né? Ele jura pelo temor do pai dele. Então, assim, parece que assim, eu não vou jurar só pelo meu temor, porque eu sou falho, o meu temor é falho, eu ainda estou conhecendo a Deus, então eu não vou jurar por mim, porque eu ainda estou entrando em contato com Deus, ainda tô caminhando, tô começando a caminhar, né? Tô ainda aprendendo. Então eu vou jurar pelo temor do meu pai, porque meu pai já conhece mais a Deus, já andou mais com Deus, então eu juro pelo temor do meu pai, porque o temor do meu pai é maior do que o meu temor. Porque se meu pai conhece mais a Deus, tem mais comunhão a Deus do que eu, então o temor dele é maior do que o meu. Então ele jura pelo temor do pai dele, né? Aí nisso, no versículo 54, então Jacó ofereceu sacrifício sobre o monte e chamou seus irmãos para comer pão, e eles comeram pão e ficaram a noite toda no monte. E cedo de manhã, Labão levantou-se e beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. E Labão partiu e retornou ao seu lugar. Então Labão ainda dormiu lá, né, depois disso, só que eles estavam acampados no mesmo monte, né, mas separados. Mas no dia seguinte ele beijou as filhas dele, né? Se despediu e voltou para Padã Arã. Aí hoje a gente encerra aqui então